Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de 51 anos, 1,62 m, com salto fica um pouquinho mais alta, cabelos escuros, olhos escuros, uso uma calça preta, uma camisa branca e neste momento eu estou aqui na minha sala de trabalho, atualmente no STJ. Eu cumprimento todas e todos presentes, é com muita alegria que nós damos início a essa importante ação educacional promovida aqui pelo STJ, por iniciativa da Comissão da Primeira Infância, no âmbito do Humaniza, com o apoio do Centro de Formação Judiciária. Hoje, como parte das atividades comemorativas do mês da primeira infância, temos a honra de receber a psicóloga, palestrante e escritora Ediane Ribeiro, que abordará o tema Traumas na Infância e Violência Estrutural. Existe conexão? Antes de apresentarmos a nossa querida palestrante, eu gostaria de destacar o quanto essa discussão é fundamental, tanto pelo impacto que tem na construção de uma sociedade mais justa, quanto pela sensibilização e orientação que pode oferecer e vai oferecer certamente a todos nós. O compromisso de garantir absoluta prioridade ao desenvolvimento saudável na primeira infância não é apenas uma diretriz constitucional e do Pacto Nacional, mas também uma missão que exige engajamento, reflexão e constante capacitação de todas as pessoas envolvidas nessa esfera. O objetivo da palestra hoje vai muito além da disseminação do conhecimento. Trata-se de provocar reflexões profundas sobre como situações de violência estrutural são capazes de impactar significativamente o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças. E, acima de tudo, buscar apresentar estratégias científicas e práticas de prevenção e mitigação desses impactos, fortalecendo o papel de instituições e indivíduos no fomento de ambientes mais seguros, acolhedores e promotores de cidadania desde os primeiros anos de vida. Para que tenhamos uma visão aprofundada e transformadora sobre essas questões, contamos com a presença inspiradora da nossa palestrante, que será apresentada na sequência pelo meu colega, Dr. Joaci Dias Furtado. Nós desejamos a todos e todas uma tarde muito rica em aprendizado e troca de ideias que possam nos inspirar a construir um futuro mais humano e equitativo. Com isso, eu passo a palavra a meu colega Dr. Joaci para a apresentação da palestrante. Muitíssimo grata. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando de maneira virtual. Somos minoria visível aqui, nós do gênero masculino. É uma pena, né, doutora Ediane, porque a doutrina do cuidado é destinada a todos e a todas, né? Mas provavelmente a senhora vai abordar na sua brilhante fala, a qual nós já tivemos a oportunidade de ouvir. Eu inicio pela minha audiodescrição. Sou um homem negro, de pele escura, de cabelos e olhos castanhos escuros. Eu estou usando um terno azul bem escuro, uma camisa branca por baixo e uma gravata azul. Estou usando sapatos pretos e meias pretas. Estou na minha sala de trabalho aqui no Superior Tribunal de Justiça. Apresento de imediato a nossa palestrante de hoje, a doutora Ediane Ribeiro. Ela é psicóloga formada pela UNB, que é a Universidade de Brasília. Ela é palestrante corporativa, escritora e comunicadora, especialista em saúde mental, estresse e regulação emocional, com formação em psicotraumatologia e diversos cursos de referência internacional. Atualmente, ela é pós-graduanda em neurociências e comportamento e autora do livro Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho, publicado pela editora Planeta em 2024. Com mais de 17 anos de experiência, a doutora Ediane atua como psicoterapeuta, terapeuta somática e instrutora de treinamentos no ambiente corporativo, além de ministrar formações para equipes interdisciplinares de saúde, educação e público em geral. Também é consultora para a imprensa em temas relacionados a comportamento, emoções, relacionamentos e trauma. Reconhecida por uma abordagem acessível e transformadora, é palestrante em temas como saúde mental, estresse, regulação emocional, trauma, comportamentos e relacionamentos. Eu reitero, na verdade, que a doutora Juliana Nogueira, que é coordenadora da COPIM, Comissão da Primeira Infância,
vai atuar ao final como moderadora do nosso evento, realizando as perguntas direcionadas à nossa palestrante. Então, sem mais delongas, eu passo de imediato a palavra à doutora Ediane. Seja muito bem-vinda, doutora, e que todos nós tenhamos um excelente evento. A palavra é da senhora. Muito obrigada, doutor Jacir, Maria Paula e toda a equipe responsável pela promoção dessa ação. Eu vou começar com a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, na altura dos ombros, mais ou menos, visto uma blusa branca, um colar dourado com cinza, tenho olhos castanho escuros e estou em uma sala com um grande quadro de arte em vermelho, laranja e azul e livros coloridos ao fundo. Primeiro, quero agradecer muitíssimo esse convite. Eu fiquei bastante feliz de poder participar de uma ação junto a um órgão governamental, porque eu acho que esse tema ele é muito importante e eu costumo dizer que grandes problemas exigem grandes soluções. O trauma é uma grande questão, não só na nossa sociedade brasileira, mas mundial e exige, portanto, ações em diferentes dimensões, nas dimensões individual, nas dimensões de comunidade, familiares, acredito que tenham pessoas da comunidade aqui acompanhando também, institucionais, de políticas públicas. Então, eu espero agora, ao longo dessa primeira fala, passear por alguns aspectos que fazem correlação entre o trauma na infância e a violência estrutural, mas quero também pegar um gancho da fala da doutora Maria Paula, porque nós não vamos falar só de dor. Essa não é uma palestra sobre dor e necessariamente sobre os aspectos mais trágicos do trauma, mas é principalmente uma perspectiva de como o afeto pode ser protetivo. Então, é uma fala que eu espero que nós possamos sair dessa sala hoje com um olhar para a esperança, acima de qualquer coisa, porque para mim é o que norteia fazer o que faço, né? Trabalhar com um tema como esse é trabalhar também com um olhar para o humano por trás da dor. Então, esse é o convite que eu quero fazer a todas as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo ou que acompanhem depois pela gravação, que tudo que a gente falar aqui, nós estamos falando de um humano que passa por episódios, por situações adversas que vão interferir na forma como nós nos enxergamos, na forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós nos relacionamos, na forma como amamos, na forma como respiramos. Então, falar sobre trauma não é exatamente só falar sobre dor, mas é falar sobre o resgate de toda essa potência nossa de conexão, de vínculo, de realização que fica escondida pela dor. Acho que para mim trabalhar com trauma é um pouco sobre isso. E eu vou começar compartilhando a minha tela para mostrar para vocês, para facilitar um pouco a comunicação e organizar um pouco a nossa comunicação também, porque eu tenho um raciocínio nada linear, então eu vou fazer um grande exercício com vocês hoje para que essa fala fique um pouco mais linear. Então, para isso, a exposição ajuda, esse material audiovisual ajuda. E convido também a deixarem as perguntas. Eu vou tentar dedicar aí pelo menos uns 40 minutos finais para que nós possamos interagir, que eu acho que é uma parte muito importante para mim, pessoalmente, entender como esse conteúdo chega e afeta vocês, e também entender
que dúvidas, que comentários. É o momento em que eu digo que eu sempre saio maior, né, de uma fala, porque é um processo de também de aprendizado para mim. Vocês veem a projeção? Tá vindo direitinho? Alguém pode me dar um feedback? Assim, Tá? Tá passando direitinho? Tá ok. Eu, como estou na projeção agora, eu vejo uma tela muito reduzidinha, então não vou ver vocês. E aí, qualquer coisa, a gente pode usar o chat para se comunicar ou o áudio com a equipe, se alguma coisa interromper por aqui, se algo acontecer. Deixei aqui alguns objetivos apenas para nortear a nossa proposta de hoje. Então, eu pretendo que nós passeemos pela compreensão do impacto do trauma infantil no comportamento e na saúde ao longo da vida, possamos fazer uma correlação entre as experiências adversas na infância com contextos de violência estrutural. E aí eu digo sempre correlação, porque todos os comportamentos mais complexos, inclusive comportamentos que envolvem a violência, são comportamentos multicausais, né? Todo o comportamento humano, ele é afetado por múltiplos fatores. Em geral, na maior parte das abordagens psicológicas, inclusive na abordagem com a qual eu me identifico e estudo, que tem base na fenomenologia, a gente olha para esses fenômenos do comportamento humano, das emoções, das sensações, da saúde mental, do trauma, eh, como desfechos de uma combinação de fatores. Então, sempre que eu estiver falando sobre relação e correlação aqui, pensem que nós não estamos tratando de uma correlação causal, isso causa aquilo, mas de uma correlação onde, quando um fenômeno está presente, aumenta a probabilidade do outro fenômeno também estar presente. Então, significa que existe um impacto entre esses fenômenos. E existe um impacto entre as experiências adversas na infância e os contextos de violência estrutural, mesmo que não sejam exclusivos. E também proponho que nós possamos refletir sobre o papel das famílias, das comunidades, das instituições no acolhimento e na mitigação dos efeitos do trauma, a partir dos princípios do cuidado informado sobre trauma. Então, finalizo com o que disse antes, a ideia é que nós possamos sair daqui não só entendendo o tamanho da encrenca, mas também entendendo caminhos que nós possamos, que possam nos direcionar nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas individuais, com a nossa família, com os filhos, para quem tiver filhos, com os pais, para quem tiver pais, com os afetos do seu cotidiano, mas também mas também que nós possamos encontrar algumas possibilidades de caminho para as instituições que as crianças começam a frequentar desde muito cedo. Então, em algum momento também vou falar de escola, vou falar das instituições comunitárias, do trabalho, que é um fator importante, de correlação no trauma infantil. E das instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça, que vai pegar ali um dos desfechos importantes, né? Vai ser um órgão que recebe uma das consequências importantes, do trauma na infância, das experiências adversas na infância. Eu quis abrir com essa fala do Carlos Byton, que foi um analista junguiano brasileiro que estudou bastante essa relação do trauma dentro de uma abordagem mais da psicologia analítica, e tem essa fala que diz que carregamos a vida com a mesma quantidade de amor e esperança com a qual fomos carregados quando bebês. Eu gosto muito dessa fala porque ela traduz diferentes abordagens dentro da psicologia quando nós pensamos em infância. É quase consensual, é muito difícil hoje em dia, não é? Com tantas possibilidades de abordagens dos temas e dos fenômenos humanos, né? Tem muitas lentes que nós podemos usar para olhar para um mesmo fenômeno,
por exemplo, para a infância, enquanto um fenômeno, uma parte do desenvolvimento humano, nós podemos olhar por muitas lentes, por uma lente mais biológica, né, mais do desenvolvimento neurofisiológico, podemos olhar por uma lente um pouco mais psicossocial, né, das interações, podemos olhar por uma lente nutricional para a infância, podemos olhar por uma lente mais relacional a partir dos estímulos que as crianças recebem, enfim. E aí eu poderia citar ainda mais uma lista aqui. E é muito difícil dizer que existe um consenso entre esses olhares, e não é ruim não ter consenso, muito pelo contrário, a não existência de um consenso, ela nos amplia a visão, nos amplia possibilidades de olhares para esse mesmo fenômeno. Mas existe algo que é muito compartilhado entre todas essas visões, que é a ideia de que a infância, em especial a primeira infância, e aí vou falar do primeiro setênio, primeira década de vida aproximadamente, é, estendendo um pouco a primeira infância, né? Já não estou mais aí na primeira infância, mas estou fazendo uma primeira infância estendida para a gente entender esse primeiro momento, essa primeira fase do desenvolvimento. Existe uma concordância entre as diferentes visões que essa fase do desenvolvimento ela é extremamente importante para a aquisição de diferentes habilidades, para o bom desenvolvimento neural, para o bom desenvolvimento emocional e relacional. Então, quando o Carlos diz que carregamos a vida com a mesma quantidade de amor e esperança com a qual fomos carregados quando bebês, eu gosto muito dessa afirmação porque dentro de amor e esperança está contido todos os cuidados, inclusive objetivos, minha gente, que nós possamos pensar na infância. Porque quando nascemos, nossa primeira necessidade como humanos é vínculo, é vinculação antes, inclusive, de qualquer outra necessidade, porque sem um adulto que nos cuide, ou uma pessoa com uma maior capacidade do desenvolvimento para nos cuidar, é impossível, inclusive, atender às necessidades fisiológicas. Se eu deixar um prato de comida ao lado de um bebê recém-nascido, ele vai morrer de fome, porque ele não tem ainda a condição neurológica, não tem a maturação necessária para poder fazer a própria alimentação. Então, nós nascemos absolutamente dependentes da vinculação com alguém que nos cuide, que vá prover desde as necessidades mais básicas, alimentação, proteção, higiene e afeto, que é uma necessidade básica importante. E dentro das diferentes abordagens que estudam o humano, é quase consensual, como disse antes, que o afeto é uma necessidade que faz muita diferença no nosso bom desenvolvimento. Não só emocional, como de características cognitivas também, como o nosso bom desenvolvimento cognitivo. Muitas habilidades que há algum tempo atrás nós acreditávamos que tinham uma influência maior da genética, não que elas não tenham, elas têm uma influência da genética, mas essas habilidades, hoje nós entendemos que a influência do meio, ela pode ser igual ou, em alguns casos, superior a predisposições genéticas. Habilidades como funções executivas, que são funções cognitivas que nós usamos para existir no mundo. Raciocínio, memória de trabalho, né? Memória mais operacional, pensamento lógico, capacidade de planejamento, de estruturação, são algumas das funções executivas. Essas funções, capacidade de tomar decisões, de estabelecer vínculos, controle de impulsos. Eu estou citando aqui só algumas das habilidades, que são habilidades sofisticadas do nosso desenvolvimento e que são muito dependentes das relações que são estabelecidas conosco desde muito cedo. Primeiro, com os nossos primeiros cuidadores,
pai, mãe, avós, ou quem fez esse papel do primeiro cuidado, depois das relações que nós vamos estabelecendo ao longo da vida, na família estendida, nas comunidades que começamos a frequentar, a escola, comunidades que essa família frequente, e isso vai sendo ampliado em diferentes dimensões e sendo consolidado até ali mais ou menos a segunda década de vida, 20 e poucos anos, que é até onde vai o amadurecimento do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa num cérebro de um bebê que acabou de nascer, nós temos um sistema nervoso, cérebro central, vou pensar em cérebro, medula, que é muito imaturo ainda. A nossa maturação neurológica acontece depois do nascimento. Ao longo de mais de 2 décadas de vida, esse processo se mantém em desenvolvimento. E quando nós falamos que a quantidade de amor e esperança com que nós fomos carregados quando bebês nos ajuda a carregar a vida, é porque é nessa primeira relação, nesse primeiro contato, nessa primeira vinculação, que nós começamos a aprender sobre quem nós somos, sobre o nosso valor. Nós começamos a aprender um processo que mais na frente vai ser de regulação emocional, mas que quando bebês é de corregulação emocional, porque a criança, o bebê e a criança muito pequena não têm condições de regular as próprias emoções, justamente por essa imaturidade do sistema nervoso. Não existe ainda significado nas experiências vividas. Todas as experiências são sensoriais. Então a gente começa nesse primeiro contato a aprender a regular estados emocionais, a regular experiências que são de conforto e desconforto, de subida do estresse e de descida do estresse. Guardem bastante isso hoje. Nossa primeira necessidade humana é vínculo. Nós nascemos absolutamente dependentes do vínculo. A nossa espécie é nominada pelo vínculo, não é? Tem uma professora muito querida, Liana Neto, que sempre fala isso. A nossa espécie é nominada pelo vínculo. Nós somos mamíferos. Isso exige necessariamente uma díade, né? Para que nós possamos ter o processo de mama, né? Nós precisamos necessariamente de uma díade. A nossa espécie é nominada pela vinculação. O que acontece a depender de como esse vínculo se estabelece, essa necessidade inicial ela pode ser negociada a partir de uma outra necessidade que também é essencial para nós, que é a autenticidade. Então, sempre pensem nessas duas necessidades, como necessidades essenciais do humano: vínculo e autenticidade. Vínculo, porque eu preciso do contato com o outro, inclusive para a sobrevivência. E isso segue ao longo da vida, minha gente. Não pensem que isso acaba quando nós nos tornamos mais independentes para o nosso autocuidado. Os grandes estudos dentro da psicologia, dentro das ciências sociais, das grandes universidades do mundo já nos apontam para a importância da relação para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Nós vivemos, num passado não tão distante, um isolamento social em função da pandemia, e nós vimos o quanto que o isolamento social é prejudicial para nós, o quanto que perder o contato uns com os outros pode ser adoecedor. Um dos grandes temas de estudo também no mundo, e muitos países hoje já criam uma comissão para estudar esse tema, é a solidão. Nós vivemos uma era em que as pessoas mais se queixam de solidão e que nós já começamos a dimensionar, a conseguir traduzir em métricas os desfechos danosos da solidão, né? Então, hoje os países têm comissão para falar de solidão, né? Tem alguns países que transformaram em ministério da solidão para tratar de um tema que é extremamente importante. Então, vínculo é importante para a gente desde o começo da vida até o fim da vida. É uma das coisas mais importantes para garantir a nossa saúde e nossa longevidade. Mas e aí, Ediane, se eu não tive eu não fui carregada com essa quantidade de amor e esperança lá como bebê, como é que eu faço, né? Como é que a gente pode
reparar isso de alguma forma. E aí, quem pensou isso, eu me solidarizo e digo que estamos no mesmo barco, porque eu tive uma infância com algumas adversidades importantes. Então, eu cheguei aí ali aos 30 e poucos anos, um cadinho encalacrada nesse sentido. Então, aí vem a boa notícia, que existe um processo que se chama reparação em trauma e que é muito importante porque se conecta com a base neurofisiológica do trauma, que eu vou entrar um pouquinho agora, e que permite com que esse terreno que nós criamos, esse terreno que é criado quando nós nascemos, com base nas relações a que somos expostos, ele é um terreno que vai moldar a forma como nós nos relacionamos na vida adulta. Então, é um terreno importante no nosso aprendizado de relacionamento. Porém, esse terreno, ele é remodulado a todo tempo nas relações correntes, nas relações do momento presente. Então, hoje, o que, principalmente a neurociência, que é uma base importante do conteúdo todo que eu vou apresentar para vocês, o cuidado informado sobre trauma, é uma abordagem multidisciplinar em trauma, que agrega conhecimentos principalmente das neurociências, da neurobiologia interpessoal e da psicologia. E dentro de neurociência, uma máxima que existe é que tudo que nós aprendemos, nós podemos desaprender e reaprender. Até algum tempo atrás, nós achávamos que a neuroplasticidade ela ia diminuindo e ela se encerrava num determinado momento da vida. Hoje entende-se que continua. Só que quanto mais nós avançamos no desenvolvimento, na idade, mais esforço intencional a gente precisa para promover mudança. Mas continua. O que significa que a forma como a gente aprendeu o relacionamento na infância pode ser reparada na vida adulta, sim, mas isso é um processo bem mais complexo. E aí eu vou mostrar como que isso acontece aqui para vocês, para chegar na correlação com a violência estrutural. Quando nós pensamos em trauma na infância, nós precisamos pensar tanto na dimensão neurofisiológica, que o trauma impacta, quanto na questão psicossocial, na dimensão psicossocial que o trauma impacta. Isso quer dizer que o trauma na infância é uma experiência que vai alterar como essa pessoa responde ao estresse, esse bebê ou essa criança responde ao estresse, porque o trauma é uma experiência adversa que faz uma sobrecarga nesse sistema nervoso que está vinculado ao sistema de estresse, ao nosso sistema de estresse, que quanto mais jovens, quanto mais cedo isso acontece, é um sistema que tem poucos recursos para lidar com essa sobrecarga. Então, o trauma é uma experiência adversa que acontece ou rápido demais, ou cedo demais, ou por tempo prolongado demais. Então, sempre que pensarmos em trauma, vamos pensar no fator tempo como sendo um fator importante no trauma. O outro fator importante quando nós pensamos em trauma é a sobrecarga emocional. Então, temos um fator tempo, algo que aconteceu rápido demais, cedo demais, por tempo prolongado demais. Causou uma sobrecarga de estresse. Todo trauma é estressante. Nem todo estresse é traumático. Essa é uma frase de Gabor Maté, um grande especialista da atualidade em trauma e estresse. Então, todo trauma envolve uma ativação do sistema de estresse do nosso cérebro, ou seja, envolve algum tipo de emoção. Em geral, a emoção regente no trauma é o medo, é a emoção disparadora desse sistema de estresse, desse sistema de alerta, que vai nos levar a uma sensação de que nós não temos estratégias, recursos, condições de lidar com aquele desafio naquele momento. Então, o trauma ele, para se tornar traumatização, ele tem um terceiro elemento importante, que é a sensação de desamparo, sensação de isolamento. Então, eu tenho uma experiência que aconteceu rápido demais,
cedo demais, por tempo prolongado demais, que causou um disparado, que disparou o sistema de alerta e de estresse em nós, associando a uma emoção, cujo medo é a emoção regente. Esse medo ele pode vir regendo outras emoções na experiência traumática. Culpa, vergonha, raiva, outros sentimentos podem estar associados, mas o grande maestro desses sentimentos vai ser o medo, e que causou uma sensação de desamparo. Com isso, eu tenho maior probabilidade que essa experiência traumática, esse evento, se transforme em traumatização. Nem todo trauma nos deixa traumatizadas e traumatizados. O trauma vira traumatização quando essa experiência, esse evento desafiador, ele é vivido nesse contexto, quando esses elementos aparecem, e isso torna a resposta ao estresse mais continuada, mais permanente no tempo. Isso faz com que é como se, do ponto de vista neurofisiológico, é como se o cérebro não recebesse a informação de que o perigo passou. Continua a reproduzir a experiência estressora como se ela estivesse acontecendo no momento presente, a partir de um som, um cheiro, um gosto, uma memória, um pensamento intrusivo que volta da experiência traumática. Isso ativa no corpo uma experiência de como se o trauma estivesse acontecendo de novo no momento presente e que pode levar à organização de sinais e sintomas, como, por exemplo, pesadelo, aumento da ansiedade basal, anestesia emocional, perda do prazer, anedonia, que a gente chama, perda do prazer, pode levar a uma evitação de diferentes situações, de lugares, de pessoas, pode levar a padrões de comportamento e de relacionamento disfuncionais, como dependência, codependência emocional, compulsões e vícios, muitas vezes vão ter no padrão, o trauma. Então, quando o evento traumático inclui esses elementos e não existe uma possibilidade de regulação dessa experiência, a gente tem maior chance de ter traumatização, que é o tempo não cura a ferida. Muitos dos nossos traumas, o tempo ajuda a processar aquela informação e a liberar aquela informação e a alocar aquela experiência como uma experiência do passado. Porém, a traumatização é quando o tempo não é capaz de fazer isso. Então, meu corpo, meu cérebro, a minha mente vivem aquela experiência como se ela estivesse no momento presente e não no passado, e passam a determinar as lentes que eu olho para o mundo. Passam a determinar como eu me enxergo, quais as sentenças que eu crio para olhar para mim mesma. Por isso eu digo tanto que o trauma muitas vezes nos faz criar mentiras sobre nós mesmas e sobre nós mesmos. Porque a partir daquela experiência de dor, eu passo a me enxergar pelas lentes da dor. Então eu passo a me enxergar restrita na minha capacidade de existir, na minha capacidade de ser, de acreditar que eu dou conta dos desafios que a vida me apresenta, de acreditar que eu sou digna de existir sendo quem sou. O trauma, em última instância, minha gente, causa uma desconexão com quem nós somos. Essa desconexão faz com que eu não sinta segurança nem na minha própria pele. E aí eu preciso me defender o tempo inteiro. Eu passo a olhar para o mundo pelas lentes do medo e do perigo. Então, o trauma altera esse circuito cerebral do qual o sistema de estresse faz parte, e ele altera também a nossa experiência psicológica e emocional com a gente mesmo, e com o mundo, e com o outro. Então, por isso que muitas e muitos de nós vivenciam traumas e nem conseguem perceber no seu dia a dia que alguns dos seus comportamentos são desfechos traumáticos. Porque um trauma muito precoce, muito cedo, ele pode fazer com que você adote uma forma de existir no mundo, um comportamento que você vai passar a vida achando que aquele é o seu jeito de ser.
no mundo, mas que, na verdade, pode ser um comportamento que é desfecho de uma experiência que lá atrás foi uma experiência de desamparo, foi uma experiência de violência, de negligência, ou foi uma experiência de ausência do afeto, do amor e da esperança para carregar a vida. Então, a gente vai entender o trauma na infância nessas duas perspectivas, tanto a ocorrência de experiência adversa, com esses elementos que acabei de descrever para vocês, fator tempo, cedo demais, sistema nervoso muito imaturo, quanto mais cedo, quanto mais precoce o trauma na infância, mais repercussão ele deixa no bom desenvolvimento dessa circuitaria do estresse, dessa circuitaria neural que é envolvida no sistema de estresse. O fator tempo cedo demais, rápido demais, algo muito inesperado, ou por tempo prolongado demais, experiências adversas vividas em sequência na infância, que pode ser que elas não sejam dramáticas, pode ser que elas não sejam intensas, como, por exemplo, uma violência, uma negligência. Quando nós pensamos em trauma na infância, e aí eu me coloco nesse lugar antes de estudar trauma nessa perspectiva, a primeira coisa que me vinha à cabeça eram experiências extraordinárias, experiências dramáticas, uma violência, uma negligência, um abuso, por exemplo. E aí a gente começa a tocar em terrenos sensíveis. Eu peço para quem escuta essa aula, o simples fato de falar sobre trauma muitas vezes nos ativa emoções. A gente se emociona. Então, se você precisar, respira um pouco, solta o ar. Deixa o ar sair livremente, coloque a mão sobre o peito para ajudar a regular qualquer emoção que te visite agora, se isso acontecer. Tome, beba um pouco de água. Emoção é informação. Ela vai se acalmar se a gente fizer companhia para ela. Se a gente tentar evitá-la, ela tende a nos dominar. Então, se alguma emoção te visita durante essa fala, porque é por ser um conteúdo sensível, tente fazer companhia para essa emoção, dizendo para ela que ela é bem-vinda aqui. E aí eu retomo a fala do trauma na infância extraordinário, que nós pensamos sempre como uma violência, uma negligência, um abuso. E essas situações definitivamente são situações potencialmente mais traumáticas, né? Elas têm mais potencial de gerar trauma. Mas o trauma na infância, ele também pode acontecer não porque houve uma violência, não porque houve uma negligência, não porque houve um abuso, mas porque aconteceu a ausência de experiências positivas, experiências de troca de amor e afeto, experiências relacionadas à boa estimulação, experiências que proporcionassem e- espaços seguros para brincar, para errar, para se experimentar. A ausência desse tipo de experiência, ela também pode levar no longo tempo. Claro que só um dia não faz uma combinação que vai alterar a circuitaria que depois nós vamos chamar de traumatização. Mas aí a gente entra no segundo elemento tempo, que é por tempo prolongado. Então, uma infância inteira vivida com a ausência dessas experiências de afeto, de vinculação, de experimentação, de ludicidade. Uma infância inteira vivida sem essas experiências vai acumulando um vazio que pode gerar um desfecho num adulto de traumatização muito semelhante ao desfecho de um adulto que teve um trauma episódico, uma experiência adversa pontual. Então, vamos ter em mente sempre no trauma de infância experiências adversas, aquelas que carregam estresse, medo e outras emoções e levam à sensação de desamparo, ou a ausência de experiências positivas. Com essa fala, eu já dou alguma pista de que as ações individuais e coletivas, no que diz respeito a, a reduzir os desfechos danosos do trauma na vida adulta,
passam por uma proteção da infância que não é só a proteção em relação a proteção dessas crianças, desses adolescentes em relação à violência, negligência e abuso, mas é a proteção também no sentido de proporcionar experiências que sejam adequadas àquelas etapas do desenvolvimento e que sejam estimuladoras de bons vínculos e bons relacionamentos, já que o fator desamparo é um fator importante no trauma. Eu trouxe esse gráfico que é do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, só para a gente ter uma ideia do quão a nossa primeira infância, então aqui embaixo é a idade, nessa linha verde ou azul, para mim aparece verde, mas algumas pessoas já me disseram que aparece azul. Nessa linha verde ou azul, a gente tem a habilidade do cérebro para promover mudança em relação às experiências vividas. E na linha laranja, nesse espaço mais em laranja, a quantidade de esforço que essas experiências requerem. Então, o que que a gente vai ver com o aumento da idade aqui, com o avançar da idade? Que na primeira década de vida, principalmente, até os 10 anos de idade, pouco esforço gera um- uma grande mudança, tem uma grande resposta cerebral. O que que significa isso? Pequenos estímulos na primeira década de vida vão gerar grandes alterações no desenvolvimento. E assim tem que ser, porque nessa primeira fase da vida, isso é uma sabedoria elegante da natureza, né? Porque nessa primeira fase da vida é uma janela de oportunidade para aquisição de habilidades muito sofisticadas. É quando a gente aprende a andar, a falar, aprende a lidar com as nossas emoções ou não aprende a lidar com as nossas emoções. É quando a gente aprende a se relacionar com o mundo à nossa volta. Isso são habilidades muito sofisticadas do humano, por isso essa janela de oportunidade em que pouco estímulo, pouco esforço causa muita mudança para a aquisição dessas habilidades importantes. É por isso também que, por exemplo, se eu quiser aprender um segundo idioma hoje, sendo eu uma mulher 40 mais, bem mais, bem mais, 40 mais, é, sendo eu mais de 40 anos, para eu aprender um outro idioma que não é o meu idioma materno, eu vou precisar de muito esforço, porque eu estou aqui na curva, eu estou aqui, ó, depois dos 40 anos na curva. Então, eu já preciso de mais esforço para pouca mudança, porque a curva lá pelos 30 anos, ela inverte. Eu vou precisar de mais esforço para pequenas mudanças. Porém, uma criança que aprende um segundo idioma, que não é o seu idioma nativo, até ali os 8 anos de idade, precisa de pouquíssimo esforço para esse aprendizado. Essa é a parte boa dessa curva de desenvolvimento. Qual é o problema? A mesma neuroplasticidade, a mesma elegância da natureza, que faz com que essa primeira fase do desenvolvimento seja uma fase muito sensível ao aprendizado, também deixa a criança muito vulnerável às experiências adversas. Porque, da mesma forma que é mais fácil aprender sobre um idioma, é mais fácil aprender sobre afeto, sobre bons relacionamentos, também é mais fácil aprender sobre dor. É mais fácil aprender que se eu sou ou não sou digna de existir sendo quem eu sou. É mais fácil aprender sobre violência. Então, as experiências adversas ou a falta de experiências estimulativas nessa primeira etapa da vida também nos deixa mais vulneráveis, porque vão causar mudanças importantes que podem perdurar durante todo o desenvolvimento. Trouxe aqui um teórico da neurobiologia interpessoal que se chama Alan Shore e que estuda muito a ideia de sintonia cerebral. Ele nos diz que no início do desenvolvimento, o cérebro está sendo moldado por experiências sociais e essas experiências são essencialmente emocionais, que nós vamos alinhar os nossos estados cerebrais com outros humanos. E a isso ele chama de sintonia de estados cerebrais. Alan Shore está indo num caminho muito parecido com o que está indo a neurociência moderna,
que é a identificação de que nós trocamos muito mais informações do que o que nós falamos, do que a nossa linguagem, quando nós estamos na presença de uma outra pessoa. E que o cérebro da criança, ele é um pouco moldado para entrar em sintonia com o cérebro, o sistema nervoso, dos adultos significativos à sua volta. Porque essa sintonia ajuda ao atendimento das necessidades dessa criança, que são experiências, como a Lanchon vai nos dizer, basicamente emocionais. Inclusive a fome, a sede. Para a criança, ela vivencia inclusive essas necessidades fisiológicas como necessidades emocionais, porque a mesma circuitaria que entra em ativação nesses desconfortos e que só mais para frente, com o desenvolvimento do córtex, que acontece mais à frente no desenvolvimento, é que ela vai conseguir dar significado para essas experiências sensoriais, emocionais. No começo da vida, essa experiência é sempre de algo físico que acontece. E aí eu posso estar falando de fome, de sede, de dor física, posso estar falando de não ter a atenção do adulto significativo que me cuida e que isso, para nós, pela herança que nós temos no desenvolvimento da espécie, não ter essa vinculação nos liga à menor chance de sobrevivência, ativa um medo primordial nosso. Por isso é tão importante para nosso pertencimento. Essas experiências, sendo experiências essencialmente emocionais, e sociais, essas experiências sociais sendo experiências essencialmente emocionais, nós caímos numa outra afirmação que também é feita pela neurociência, principalmente por um teórico chamado Antônio Damasio, que estuda muito emoções, um dos teóricos que atravessam o meu trabalho, que vai nos dizer que isso faz com que o nosso cérebro seja um órgão social, que responde muito mais às nossas interações que às predisposições biológicas. A ele, eu acrescento que o nosso cérebro é um órgão social e histórico. Porque é o que nós vamos ver agora, que no trauma, inclusive as respostas de sobrevivência, as modificações que o trauma vai fazendo na forma como nós respondemos às situações desafiadoras, vão sendo passadas de geração para geração. Então, por isso, a afirmação de Damasio de que o cérebro é um órgão social, eu acrescento social e histórico. Então, a criança pequena estava lá, nasceu, e de repente acontece o trauma. Vamos pensar primeiro no trauma episódico ou no trauma de relacionamento, que é um dos traumas muito invisibilizados, né? Na nossa sociedade, justamente porque a gente tende a pensar no trauma como essa experiência extraordinária, emocional, de emoção, de impacto emocional. Muitas vezes nós invisibilizamos traumas que são vividos dentro de um contexto familiar onde aquela criança não pôde receber a quantidade de afeto, e o afeto na primeira infância tem a ver com atenção, que precisava para se sentir segura quando viveu, por exemplo, uma experiência desafiadora, que pode, como disse, ser sede, fome, pode ser o risco, algum risco físico. Um outro teórico que eu vou convidar aqui para a nossa conversa, Gabor Maté, tem uma afirmação que ele diz: basta que uma criança fique chorando no berço por tempo prolongado demais para que ela se torne um adulto desesperado por um relacionamento. E aí, esse tipo de trauma, onde tem uma subida do estresse que demora para ser regulada por um adulto, a gente muitas vezes cai num trauma que não é episódico, não é uma violência, não é uma negligência, não é um abuso, mas é uma questão relacional do cuidador com aquela criança ou com aquele bebê, que não necessariamente tem intencionalidade. Não necessariamente a pessoa que está nos cuidados daquela criança tem a intenção de produzir um dano, mas o fato de existir uma criança, principalmente muito pequena, principalmente bebês, vivendo uma experiência de estresse que ela não sabe regular e não tem um adulto para fazer essa corregulação, né? Pensem em vocês,
qual é a primeira coisa que a gente faz se eu for um adulto minimamente, se eu for uma adulta minimamente conectada com meus instintos, qual a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma criança chorando no berço? Talvez para algumas pessoas não, mas para muitas vai ser pegar no colo e balançar. Nesse momento eu estou fazendo corregulação. Existiu uma escola há muito tempo atrás, mas que ainda guarda algumas pessoas que acompanham esse raciocínio, que falavam, por exemplo, que a gente tinha que deixar a criança chorando para aprender a hora das coisas, né? A hora de mamar, a hora de comer e tudo. Só que um bebê muito pequeno, ele não faz aprendizado porque ele não tem sistema nervoso maturado para essa aprendizagem cognitiva, não tem neocórtex. Então, o que ele está sentindo é uma experiência de estresse gigantesca, que quando ele para de chorar, não é porque ele aprendeu, é porque ele entrou num estado de estresse tão grande que ele entrou em hipoexcitação, em dissociação. Ou a gente pode dar um outro nome para isso, resposta traumática de congelamento. Ele começou a aprender a anestesiar as próprias emoções. Ele começou a aprender a se Cara, desconectar das suas um bebê. sensações, do seu corpo e das suas emoções. Então, seja pela hiperexcitação, quando acontece alguma coisa que é um desconforto, seja pela hipoexcitação, quando esse estresse sobe a ponto de que o seu corpo precisa se desconectar daquela sensação, porque senão, literalmente, a criança vai explodir numa ativação muito grande de sistema nervoso, então o corpo começa a se dissociar como estratégia para lidar com aquela dor que é impossível de ser sentida por um corpo tão prematuro, seja por hiperexcitação ou por hipoexcitação, o trauma, ele afeta a forma como essa pessoa vai responder ao estresse ao longo da vida. Então, essa criação de circuitos ineficientes de regulação emocional, e aí, lembrem-se, toda regulação emocional no adulto foi primeiro uma corregulação na criança. Levam a uma vulnerabilidade na vida adulta, uma desregulação de estresse que ocorre a partir do trauma. Essa desregulação, ela não é apenas emocional, ela também afeta a distância na relação com os outros. Ela é relacional. Ela afeta conexões sociais e afeta relacionamentos. Ela impacta na nossa capacidade de sintonizar e vincular com outras pessoas. Impacta na nossa capacidade de ter experiências pessoais e interpessoais, de fazer boas leituras sobre o estado emocional do outro. Impacta na nossa capacidade de regular as nossas próprias emoções e impacta no controle de impulsos. O que eu estou querendo dizer é que essas experiências na infância, elas vão ter repercussões que podem ser, inclusive, na nossa capacidade de empatia, na nossa capacidade de controlar um impulso de agressão e de violência com o outro, na nossa capacidade de ler sinais que nos demonstram como a outra pessoa está se sentindo numa determinada situação. O trauma precoce, minha gente, interfere não só no processamento das emoções, mas também no processamento de informações sociais. Então, a capacidade de ler modulação de voz, entender ironia, por exemplo, de ler modulação de rosto, expressões faciais, de ler os gestos, toda essa linguagem não verbal. O trauma pode prejudicar essa capacidade do processamento das informações que são mais sociais e emocionais. Com isso, eu estou querendo dizer, por exemplo, que eu posso chegar à vida adulta, tendo tido essas experiências na infância, eu posso chegar à vida adulta lendo expressões que são neutras, como expressões de desaprovação à minha pessoa, por exemplo. Imaginem que isso pode deflagrar um conflito porque o meu cérebro, com uma ativação da amígdala, da experiência traumática, gerou sentenças de de autorreprovação, gerou uma hipervigilância, um estado em que eu estou em alerta o tempo todo, porque eu acredito que o perigo pode vir de qualquer lugar a qualquer momento, que me faz ler situações que são neutras como situações de desaprovação. E aí a gente entra num tema que vocês já têm aqui ações sobre ele, então eu vou fazer um passeio mais rápido,
que é uma das principais escalas que se propôs a estudar a relação entre experiências adversas na infância e problemas de saúde física e mental na vida adulta. É a chamada escala ACE, que vem da tradução do inglês para experiências adversas na infância. Essa escala ela é um produto de um estudo que foi inicialmente conduzido nos anos 90, ao longo ali de 4 ou 5 anos, por esse Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, em parceria com a Kaiser Permanente, que é uma instituição de saúde americana, e que é um estudo bastante amplo e que, embora sejam dados americanos, ele tem processo de validação para diferentes culturas. E ele nos traz ainda bons insights quando a gente pensa em trauma na infância, porque esse primeiro estudo longitudinal, ele mapeou 10 experiências adversas inicialmente que estariam muito relacionadas com doenças físicas, como diabetes, doenças cardíacas, com transtornos mentais, com adoecimentos que podem ir da depressão, ansiedade, até os transtornos de personalidade, até condições como esquizofrenia, por exemplo. A relação dessas experiências adversas com comportamentos de risco, como uso abusivo de drogas, tentativas, de suicídio e também conflitos com a lei, que muito nos interessa aqui. Então, esse estudo identificou uma correlação positiva e muito significativa entre essas primeiras 10 experiências adversas e todos aqueles desfechos na vida adulta. Esses primeiros 10 indicadores foram indicadores relacionados a abuso físico, mental e emocional, a negligência física e emocional e a disfunções familiares. Por exemplo, ter algum dos pais com algum quadro relacionado à saúde mental, pode ser a depressão, pode ser o transtorno do estresse pós-traumático, pode ser a ansiedade, ou pode ser outros tipos de acometimentos em saúde mental, como transtorno bipolar, transtorno borderline, e aí uma lista gigantesca. Uso abusivo de substâncias por membros da família. Veja que essa experiência adversa não precisa ser direta com a criança. É uma experiência indireta, porque a criança sofre o impacto do uso da substância de forma abusiva por membros da família, a violência doméstica contra a mãe ou quem faz esse papel, madrasta ou quem faz esse papel, separação ou divórcio dos pais, membro da família preso. Essas primeiras 10 experiências adversas do estudo ACE inicial, elas mostram correlações que são preocupantes e quase desconcertantes, porque nos mostram correlação que vai, por exemplo, de acima de 4 pontos nessa escala, aumenta em 700% o risco para alguns tipos de adoecimentos, como as doenças cardíacas, em 1.200%, se não me falha a memória do número, para tentativas de suicídio, quase dobra o de alguns outros acometimentos. Então, a correlação ela é muito intensa. Porém, esses 10 indicadores iniciais, eles se mostraram insuficientes para explicar todos esses desfechos na vida adulta. E aí, as ampliações do estudo ACE incluíram alguns outros indicadores que não são só da experiência biográfica. Percebam que aqui o foco inicial do estudo era muito na experiência biográfica daquela criança, né? É o que acontecia na vida dela. Aqui a gente tem uma ampliação para as experiências coletivas, o que nós vamos chamar de violências estruturais. Então, o estudo começa a incluir também na sua escala, e esse estudo ele ainda é aberto para coleta de dados até hoje, e começa a incluir também os fatores estruturais, as violências estruturais. Racismo e bullying são os primeiros indicadores estruturais a serem
incluídos, né, dentro do estudo, e alguns outros fatores biográficos e também sociais também começam a aparecer com correlação importante entre experiências adversas e adoecimento físico, mental ou conflitos com a lei na vida adulta, como, por exemplo, assistir o abuso de irmãos. Então percebam que no primeiro momento é a criança sofrer o abuso, no segundo momento vem o trauma indireto, que é assistir ao abuso. Perder um dos cuidadores, pai, mães, avós, quem faz esse papel numa idade muito precoce da vida. Morar na rua, então a vulnerabilidade social começa a aparecer no estudo como um fator de risco importante, e é também, está dentro também do que a gente vai conceituar como violência estrutural, né? A vulnerabilidade social. Sobreviver a um acidente grave, então ter uma experiência limítrofe com a morte, testemunhar qualquer cuidador sofrer abuso, não apenas a mãe, testemunhar avós abusando dos seus pais, então é o ciclo do abuso dentro da família, o envolvimento com sistemas de assistência social e de justiça juvenil, e aí a gente tem um recorte bem característico da realidade americana, pelo funcionamento que esses órgãos têm lá, então eles aparecem também como indicadores no estudo. Quando a gente traz esse estudo para a realidade brasileira, nós não vamos ver muita diferença na correlação com adoecimentos físicos, com aumento de incidência de condições mentais, principalmente a depressão, mas também os transtornos de humor, depressão é um transtorno de humor, mas principalmente os transtornos bipolares e borderline. Vamos ver uma incidência grande de comportamentos de risco, então vamos ver uma correlação muito grande com compulsões e vícios, e com os comportamentos de autodestruição, comportamentos autodestrutivos. Não só as tentativas efetivas de suicídio, mas também comportamentos automutiladores, de autoagressão, comportamentos violentos com o outro, né? Então, mais frequentemente, a gente vai ver uma correlação entre altos pontos na escala ACE e pessoas se envolverem em conflitos com a lei. Com isso, eu estou querendo dizer que estamos dentro de um ciclo transgeracional. A correlação entre a violência estrutural e o trauma, ela acontece quase que num ciclo que faz um looping dentro dele próprio. Porque a criança vive a experiência adversa, essa experiência, se não for reparada, se não for modulada, e isso é importante dizer, para que a gente olhe também para os caminhos de reparo e de esperança. Se essa experiência ela vai sendo reforçada ao longo da vida, ela vai gerando um comportamento de risco que reproduz a própria violência sofrida. E aí nós estamos num contexto social que nós estamos expostas e expostos a diferentes violências estruturais, né? Se eu pegar um dos braços do meu trabalho, que é o trauma racial, por exemplo, uma das violências estruturais que tem correlação importante com adoecimento na vida adulta, nós vamos ver um processo que é de crianças já muito jovens, muito cedo na vida, com essa circuitaria, com esse corpo mais vulnerável à traumatização, porque isso é passado transgeracionalmente. Não é o trauma que é herdado dentro dessa abordagem que eu trago aqui para vocês. Nós não herdamos o trauma dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, mas nós herdamos o que foi preciso fazer para lidar com a experiência traumática. Nós herdamos as respostas de sobrevivência. E herdamos tanto do ponto de vista da educação, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo que é o The Talk, uma expressão que nos estudos de trauma racial, pensando o trauma racial como uma violência estrutural, é usado, o The Talk, na tradução seria a conversa, é usado para descrever a conversa que pais negros têm com seus filhos sobre abordagem policial.
para que possa garantir que cheguem vivos em casa, cheguem com mais segurança em casa. E aí, famílias aqui presentes de crianças negras certamente saberiam me dizer melhor do que eu estudo o que contém essa conversa em termos de informação. Coisas como não correr na rua, não andar sem documentos, sem camisa, com grandes objetos. Então, pensemos que uma criança que desde muito cedo é ensinada a que ela pode ser vista como ameaça, ela se sente ameaçada o tempo todo. Então, ela tem uma dupla orientação de perigo, porque ela aprende que ela pode ser vista como ameaça e ela se vê ameaçada pela possibilidade de cair em circunstâncias erradas o tempo todo. Isso vai causar uma restrição nos comportamentos, na curiosidade, na criatividade, no aprendizado, nas aspirações. Isso vai modulando, mesmo que essa criança não sofra uma violência direta, estrutural de racismo, por exemplo, uma macroviolência, né? Porque a microviolência eu acho muito difícil a gente escapar dela, mas uma macroviolência racial, ela vai ter um trauma de desenvolvimento pelo impacto de como ela aprendeu que ela é vista socialmente. E isso nem a condição social protege. Quando a gente junta uma outra questão estrutural, que é a vulnerabilidade social, a gente tem isso com oitavadas acima, isso potencializado em muitas instâncias. Eu poderia aqui falar de diferentes tipos, né, das violências estruturais que envolvem preconceitos, discriminações, mas eu vou falar de uma forma mais ampla e a gente pode fazer esse recorte se for de interesse de alguém na nossa discussão daqui a pouquinho, na nossa interação. Mas então percebam que a transgeracionalidade do trauma, ela acontece desde o contato, da relação, porque essa criança vai ser educada para se proteger, se defender o tempo todo. E aí as defesas de sobrevivência que quem cuidou dessa criança usou, elas serão passadas na educação de forma intencional ou não, mesmo sem a consciência de quem está no processo educativo. E também é passada de forma epigenética. Não é só uma transgeracionalidade que acontece pelo contato. Acontece também de forma epigenética. A epigenética é uma área que estuda a propensão para o silenciamento de uma predisposição genética ou para a manifestação daquela genética. Então, não é bem o gene que altera, mas o quão o ambiente interfere numa predisposição, né? Quanto que ele se relaciona com uma predisposição genética produzindo algo em termos de comportamento, emoções, sensações. E aí o que os estudos vão nos mostrar é que, por exemplo, crianças, filhas de pais que têm o diagnóstico de estresse pós-traumático, de transtorno do estresse pós-traumático, então perceba que o estudo vai usar quem tem diagnóstico. E a gente tem uma subnotificação desse diagnóstico imensa, justamente porque muitos traumas que nós sofremos, nós não identificamos como tal. Muitos traumas que nos fazem ficar reativos, que nos fazem ficar mais anestesiados nas situações. Muitos traumas que produzem uma inabilidade para a construção de vínculos, dificuldade com intimidade, dependência emocional, codependência emocional, maior reatividade. Muitos desses traumas são invisibilizados porque nós não percebemos como tal e nós aprendemos desde muito cedo a funcionar daquela forma. Então a gente cresce achando que a nossa resposta traumática é quem a gente é. Eu cresço achando que a minha resposta traumática faz parte de mim, é quem eu sou. E pode demorar uma vida inteira e eu posso não descobrir que, na verdade, eu estou atuando no mundo a partir das lentes do trauma e não a partir da segurança. Eu posso contar uma experiência pessoal aqui, que eu venho de algumas experiências adversas na infância, então, lembrem-se, acima de 4 pontos na escala ACE, a gente já tem risco aumentado para vários acometimentos e vários adoecimentos. Somos 5 pontos na escala ACE.
O que nos dá esperança também, porque, né, se eu tô aqui, tem jeito, tem esperança. Não tô morta, nem presa, tem esperança. Mas eu somos 5 pontos na escala ACE de experiências de muito adversas na infância, e durante muito tempo na minha vida, eu atuei no mundo a partir de um lugar muito reativo. Eu demorei muito tempo para acessar a afetividade em mim e entender que muito da minha reatividade tinha a ver com a experiência traumática, não só biográfica, da diversidade biográfica da minha história pessoal, mas também do trauma racial, mas também de estarmos numa sociedade patriarcal e machista. Então, eu sou uma mulher negra, uma história, numa sociedade patriarcal e aí a gente fala de outra violência estrutural, né, que é o machismo, que é a misoginia. E demorou bastante tempo para eu compreender que a minha forma de atuar no mundo, ela estava moldada por esse sistema de alerta ativado, para eu conseguir conhecer quem era a Ediane por trás do trauma. Então, quando o Gabor nos diz que a ideia não é que alguém pode experimentar um trauma, mas que também essa pessoa pode passar os sintomas e comportamentos de sobrevivência do trauma para os seus descendentes, que então podem passar esses ao longo da linhagem familiar, a gente está vendo um circuito que ele é constantemente alimentado e que vai desembocar na violência que, por exemplo, vocês julgam no Supremo Tribunal de Justiça. Vai desaguar nos casos que chegam para julgamento na instituição. E é por isso que eu vou passar rapidamente aqui por alguma coisa que é muito importante, que é o envolvimento institucional numa cultura informada sobre trauma. E aí, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que nós precisamos das ações individuais, eu falei bastante da experiência traumática biográfica até agora, mas nós precisamos de ações que nas instituições, que vai desde as escolas, assim, o quanto que é importante que as escolas se tornem informadas sobre trauma. Muitos dos traumas infantis que eu vivenciei como pessoa física, que eu atendo na minha prática clínica como psicoterapeuta, que eu leio na literatura do tema, acontecem no ambiente escolar, acontecem pelo despreparo das pessoas que podem ali estar muito bem intencionadas, inclusive, na educação daquelas crianças, mas que não têm recursos, no sentido de ferramentas, para lidar, por exemplo, com as questões estruturais, como o racismo, como o bullying, como as vulnerabilidades sociais, que vão entrar na escola junto, na bagagem daquelas crianças. Então, eu estou falando das escolas, estou falando das empresas, porque hoje vivemos numa era da alta produtividade e burnout, que eu costumo dizer que é o dress code do momento, porque nas empresas, essa era de hiperprodutividade, a forma como a gente está entendendo a relação com a produção, ela está nos adoecendo, fazendo com que nós normalizemos burnout, que é trauma, é um estresse traumático, né? É um estresse traumático relacionado ao trabalho. Você tem uma carga de estresse, você é exposto por longo tempo, lembra a história do tempo? Você vai se sentindo sem recursos para lidar com aquilo. No primeiro momento aumenta a produtividade, depois decai, e você começa a perder funcionalidade. E esse trauma institucional vivido pelos adultos vai ter desfecho nas crianças que estão sob cuidados desses adultos. O ciclo volta a se fechar nele mesmo de novo. Então, quando a gente fala em trauma na infância, a gente está falando de algo que vai se interfaceando com todas as organizações, com todas as experiências e vivências, inclusive de nós adultos, nas diferentes instituições e nas instituições que a criança frequenta. Por isso, para que a gente possa ter uma proteção da infância, a gente precisa também pensar na proteção dos adultos que cuidam dessa infância. E aí tem esses 3 estágios que eu gostaria de colocar para vocês, do cuidado informado sobre trauma, que é, um primeiro estágio, a gente se torna consciente do trauma, né? Então, a gente entende, é um pouco o que a gente está fazendo aqui.
né? Trazendo uma consciência sobre o trauma. Algumas pessoas aqui já são informadas sobre esse trauma e já são até sensíveis ao trauma, já têm o conteúdo, já percebem, já conseguem identificar. É quando você consegue identificar na sua própria vida pessoal, você se torna sensível ao trauma. É um segundo estágio. Eu não só abro os olhos para como o trauma está arraigado na estruturação da nossa sociedade e como ele esgarça o tecido social, mas eu entendo também o quão, nas minhas próprias relações com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, as pessoas com as quais eu trabalho, o trauma também está ali se desenhando e eu consigo já perceber algumas das minhas reações, eu já estou mais sensível ao trauma e das reações do outro, eu estou mais sensível ao trauma. E um terceiro estágio que é se tornar informado sobre trauma, trauma informed, que é a abordagem qual que é o trabalho, a abordagem informada sobre trauma, que é quando você consegue fazer mudança. É quando estar consciente e sensível ao trauma muda a forma como você se relaciona dentro da sua casa, no trabalho, fora da sua casa, como você se relaciona com as crianças e como você se relaciona institucionalmente, quando uma instituição se torna informada sobre trauma, significa que as políticas e diretrizes dessa instituição vão considerar todo esse conteúdo que eu passei com vocês agora. Vão considerar, mesmo que essa instituição não lide diretamente com a infância, mesmo que essa instituição não seja uma escola, mesmo que essa instituição não seja o tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, que em alguns momentos vai lidar diretamente ou mais indiretamente com a questão da infância, mesmo que essa empresa seja uma empresa do setor da iniciativa privada, por exemplo, mesmo que seja o sistema carcerário, jurídico, onde muitos dos dados da escala ACE foram coletados. Então, a gente tem um dado, por exemplo, da escala ACE que, na população carcerária americana, infelizmente esse dado eu não tenho, esse dado brasileiro, mas na população carcerária americana, em que eles aplicaram a escala ACE, 80% daquela população é acima de 7 ou 8 pontos na escala ACE. Então, a gente está falando de aquele público que está encarcerado é um público que viveu trauma na infância. E aí voltamos de novo para aquele looping que falei agora há pouco de como o trauma esgarça o tecido social, de como as coisas vão sendo passadas transgeracionalmente. Aquilo que eu sofri vira aquilo que eu reproduzo na vida adulta, e esse ciclo não acaba se as medidas não forem em todas as instâncias, individuais e institucionais, mesmo que a instituição não lide diretamente com a criança, mesmo que seja uma instituição da iniciativa privada que trabalha com adultos. Esse adulto possivelmente tem crianças sob seus cuidados e o estresse traumático que ele vive no trabalho, o burnout que ele vive no trabalho, vai afetar o bom desenvolvimento da criança que está sob seus cuidados. Vou passar rapidamente nesses princípios, aqui só vai dar para citar pelo nosso tempo, só vai dar para citar os princípios do cuidado informado sobre trauma aplicados às instituições. Como que uma instituição poderia se tornar informada sobre trauma, né? Para onde ela precisa olhar? Eu vou aqui citar, mas cada um desses princípios daria um treinamento completo, né? Cada um desses princípios daria se desdobraria em políticas e diretrizes diversas. Um princípio principal do cuidado informado sobre trauma é a segurança. É garantir segurança física e psicológica de todas as pessoas envolvidas na dinâmica institucional. Se trauma nos rouba senso de segurança, porque afeta as lentes que usamos para ver o mundo, passamos a ver o mundo pela lente do perigo e do medo, uma coisa importante na reparação do trauma, na possibilidade de que esse trauma não se converta em traumatização, é recuperar a fisiologia de segurança. Por isso, as instituições precisam estar atentas a ambiente acolhedor, às práticas de diversidade e inclusão, à segurança psicológica nos ambientes institucionais e organizacionais, que é como as pessoas lidam com seus erros, com as consequências, mesmo que tendo uma consequência com respeito e sintonia.
Então, a segurança não significa, quando a gente fala que uma empresa está ou uma instituição está se tornando informada sobre trauma e deve promover segurança, não significa garantias, não significa não ter consequências para erros, não significa que as pessoas não serão exigidas do bom exercício das suas funções e do seu desempenho. A segurança psicológica é oferecer condições para que essas pessoas acessem as suas potencialidades, mesmo quando sob estresse, mesmo quando sob adversidade, mesmo quando precisarem lidar com as consequências dos seus erros. O segundo princípio é confiança e transparência. Se o trauma tem a ver também com a sensação de insegurança e com as lentes que eu uso para ver o mundo, um ambiente que maximiza a confiança, que garante um respeito aos limites e às expectativas, ele é um ambiente pró-saúde mental, ele é um ambiente mais informado sobre trauma. A falta de transparência e de confiabilidade nas relações está entre os principais indicadores de estresse nas pesquisas modernas da ciência do estresse. Gabor Maté, que eu já citei aqui, tem uma pesquisa onde ele coloca que não existe nada, como conclusão, não existe nada mais protetivo, mitigador de estresse no ambiente do que relações de confiança e vulnerabilidade, que as pessoas podem ser quem elas são. Isso envolve comunicação clara, consistente, respeitosa, envolve procedimentos institucionais que sejam compreensíveis, acessíveis. Eu sei onde buscar quando eu tenho dúvida, eu sei as consequências do que faço, existe consistência nas informações que recebo, eu posso confiar nas informações que eu recebo. O que a instituição e a empresa prega é coerente com o que acontece na prática, isso vai formando esse ambiente de confiabilidade e transparência. Apoio entre pares é o terceiro princípio. A estimulação a um ambiente de aprendizagem coletiva, em que as pessoas elas tenham meios para fazer trocas entre elas, discussões entre elas, onde o conhecimento de um possa se agregar ao conhecimento de outro na tomada de decisão. Ambientes que facilitem a conexão e suporte entre as pessoas também apoiam esse ambiente mais informado sobre trauma. A colaboração é o quarto princípio do cuidado informado sobre trauma aplicado às instituições, que é como essa instituição promove o compartilhamento de decisões e ações, reconhecendo que o reparo traumático acontece nas relações. Não existe nada mais mitigador de estresse do que bons vínculos. É trabalhar com as pessoas e não para as pessoas. Eu não trabalho para o meu chefe, para a minha liderança, eu trabalho com a minha liderança. Eu posso co-construir soluções com partes que são mais vulneráveis dentro daquele trabalho, usuários daquele sistema, por exemplo. Então, essa colaboração, ela tem um pilar essencial no cuidado informado sobre trauma, que é como os relacionamentos se estabelecem dentro de uma instituição ou de uma empresa ou de uma escola, se a gente estiver falando numa escola, por exemplo, como os relacionamentos acontecem entre os alunos, ou como as crises são mediadas pelos adultos responsáveis. E a gente pode aplicar, inclusive, à vida individual. O quinto princípio é o empoderamento voz e escolha, que envolve o reconhecimento de potenciais e habilidades para construir um senso realista de esperança e possibilidade. É quando a gente convida na fronteira entre a psicologia e a psiquiatria é chamado de senso de agência. O trauma nos rouba senso de agência, essa capacidade de ver soluções. O trauma cria uma nebulosidade na nossa capacidade de encontrar novas possibilidades para velhos problemas, na nossa criatividade. Então, quando a gente convida o senso de agência das pessoas, eu estou convidando o outro a recuperar esse senso de que eu consigo ler a situação que estou e que, mesmo sob adversidade, eu consigo ver que tem algum movimento nessa situação. O estímulo à autonomia, de acordo com papel e função. Cada pessoa tem, dentro da instituição que trabalha, o seu papel, a sua função. Algumas funções trabalham com informações sigilosas, e o sigilo precisa ser preservado. Então, quando nós falamos em empoderamento, voz, escolha, autonomia, tudo isso é dentro
das bordas que aquela função exige. Então, para uma instituição ser informada sobre trauma, essa transparência ela não precisa ser irrestrita. Ela precisa ser uma transparência daquilo que aquela pessoa, naquela função que ela executa, necessita para o bom exercício do trabalho dela, preservando confidencialidade, preservando sigilo, mas com um foco em reconhecer mais as capacidades e não apenas as fragilidades. E, por fim, a consciência cultural, histórica e de gênero, que tem muito a ver com o nosso tema, que é a violência estrutural, que é reconhecer essas desigualdades históricas e como elas moldam a experiência individual e coletiva das pessoas. Então, uma instituição informada sobre trauma precisa olhar para as suas políticas de forma antirracista, anticapacitista, inclusiva das diversas formas, e pautar decisões que contemplem essas questões. Eu quero muito ter tempo de abrir para a nossa interação, então eu vou deixar vocês aqui com essa fala, que é uma das falas do meu livro, que é que nós pensemos que o trauma ele esgarça o tecido social, sim, mas ao olhar alguém como um humano possível, nós ativamos nessa pessoa o lugar que não foi tocado pela dor, e todas e todos nós, todas as pessoas que me escutam aqui agora apesar da história que tivemos, eu não conheço a história de cada pessoa aqui, mas eu acredito que a história de cada pessoa tem os seus próprios desafios. E mesmo com os desafios, mesmo com as adversidades, há sempre um lugar em nós que não foi tocado pela dor. E é nesse lugar que a gente consegue brilhar além das nossas feridas. E para isso, nós precisamos de um outro olhar, do olhar de um outro que se conecte com essa parte em nós que está além da dor, com essa potência que está por trás da ferida. Por isso a gente precisa cuidar da infância. E a gente precisa cuidar de quem cuida da infância. Vou fazer uma paradinha aqui para ouvir vocês. Ediane, muito obrigada. Em nome da Comissão da Primeira Infância e do Sistema Humaniza do STJ, eu quero te agradecer imensamente. Estou aqui emocionada de ter você aqui hoje com a gente, porque eu conheço um pouco da sua história, e do, dos seus ensinamentos. Então, eu realmente estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu queria começar fazendo uma pergunta pessoal e depois eu vou passar para as perguntas que eu recebi pelo chat. Saiu ontem o resultado de uma pesquisa da Fundação Maria C. Souto Vidigal, na qual demonstrou que 84% dos brasileiros não sabe que os primeiros 6 anos de vida é a etapa mais importante para o desenvolvimento e, consequentemente, para a prevenção da violência. A gente sabe que a violência pode ser prevenida, isso já foi comprovado cientificamente. E, infelizmente, os nossos cidadãos ainda não sabem da importância dessa primeira fase da vida para a prevenção da violência. Então, eu queria te perguntar, pensando num macrosistema, pensando de forma macro, né, Estado brasileiro, o que, pela sua experiência, poderia ser o ponto de partida, né, para se falar sobre trauma e se falar sobre trauma durante os primeiros 6 anos de vida? Pensando de uma forma mais ampla e institucional, você diz, Juliana? Isso, pensando assim, se você pudesse conversar com o Estado brasileiro, eu sei que você é uma pesquisadora dessa área há muitos anos, eu sei que você tem muito conhecimento sobre violência e sobre trauma. Se você pudesse conversar com as pessoas que decidem, o que você sugeriria? Eu iria por alguns caminhos. Eu acho que o primeiro caminho seria a promoção dessa consciência sobre o trauma num âmbito escolar e familiar. Acho que essa é a primeira coisa. E aí a consciência sobre trauma não é suficiente.
Se eu pudesse, quando você disse, se eu pudesse conversar com o Estado brasileiro, é muita coisa, porque eu acredito que uma das maiores prevenções no trauma hoje passa por prevenir a vulnerabilidade psicológica e social. Então, eu acho que tem, por isso que eu disse que eu iria por alguns caminhos. Eu acho que tem um caminho que é educacional. Esse caminho educacional significa a educação das famílias, a educação nas escolas, a educação nas empresas. Esse cuidado informado sobre trauma institucional que eu passei agora. E acho que existe um outro caminho, que é um caminho de políticas públicas mesmo, de redução de desigualdade. Tem um autor, que é o Bessel van der Kolk, ele fala uma coisa que me interessa muito, ele é um dos grandes pesquisadores em estresse traumático, e ele diz que, muitas vezes, o que vai determinar os desfechos no trauma de uma pessoa vai ser menos a experiência, as experiências pontuais, adversas, e mais a condição social que essa pessoa se desenvolve, né? Então, falta de condições dignas de moradia, de alimentação, de educação, são fatores intervenientes extremamente importantes na experiência da traumatização que tem como desfecho violência. Então, por isso, eu acho que se eu pudesse rapidamente, né? Acho que tem muito, só isso é muito trabalho já, mas teriam muitas outras coisas, mas se eu pudesse reduzir em duas frentes, eu acho que uma é educacional e a outra é um olhar para a vulnerabilidade social. Assim, enquanto nós tivermos pessoas que não têm condições dignas para moradia, para educação, para conseguir o seu sustento, condições de violências estruturais, como falamos, né? Racismo, machismo. Eu acho que tem que trabalhar nessa linha, mas eu acho que nossa questão ela ainda é mais básica. Acho que a gente precisa resolver problemas muito básicos ainda. Então, condições dignas de alimentação, moradia, educação. Enquanto a gente não resolver isso, enquanto a gente tiver grandes populações vivendo de forma não digna nessas condições, nós vamos ter o caldeirão dentro do qual se forma o trauma, fervilhando e produzindo trauma. Porque é só a partir dessas condições que a gente consegue, por exemplo, olhar para os nossos afetos, que a gente consegue ir para o sutil e para o sensível, né? Então, é só a partir dessas condições, a partir de condições dignas de existência, que a gente consegue discutir sutilezas das relações, por exemplo. Então, se a gente pudesse pensar nessa questão macro, eu pensaria no processo educacional, que aí acho que conversa muito com o resultado da pesquisa que você trouxe, que as pessoas não têm consciência de como o trauma na primeira infância, até os 6 anos de vida, causa desfechos que podem ser danosos para a vida inteira, e como eu falei ao final da apresentação, não é para a vida individual dessa pessoa. Causa danos que vão esgarçar o tecido social, que todas e todos nós vamos sofrer as consequências desses danos. E aí isso exige um processo educacional que é maciço, que é estar dentro das escolas, é estar dentro das empresas, é estar nas comunidades, é estar trazendo as famílias para essas conversas, processo educacional maciço e intenso. E eu acho que, paralelamente a isso, são as políticas de redução de desigualdade. Enquanto a gente tiver gente passando fome, enquanto a gente tiver pessoas vivendo em condições subhumanas, a gente tem um caldeirão de traumas sendo preparado. Sim, muito obrigada. Então, agora eu vou passar aqui para as perguntas. Em primeiro lugar, a doutora Juliana está manifestando que gostaria de fazer uma pergunta para você. Então, vou passar a palavra para ela, nossa médica pediatra. Vamos, Juliana.
Primeiro, agradecer, Diane, foi brilhante a sua palestra, um ensinamento para todos nós. Reforça muito o nosso trabalho aqui da Comissão da Primeira Infância, que a gente já tem feito esse trabalho desde 2021 em proteção da infância, e a gente acredita muito em tudo que você trouxe. É uma das nossas missões aqui, propósito de vida mesmo, a defesa da infância. E eu queria, para mim, o que ficou mais marcado aqui na sua palestra é que o trauma é a experiência do desamparo, e você falou isso muitas vezes, e eu acho que eu acredito muito nisso também. E eu acho que uma das crenças que mais ferem a infância é a crença de que precisa sofrer para aprender e para ser forte. E atrás dessa crença, a gente ouve discursos do que vai doer mais em mim do que em você. Eu te bato porque eu te amo, e a criança precisa chorar mesmo, deixa chorar, que aprende, e isolamentos e castigos, com a boa intenção, porque eu sei que os pais, a maioria dos pais não querem ferir seus filhos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, sobre essa crença, e como que os pais podem agir, né, na intenção de tentar realmente desmistificar isso, se realmente é o sofrimento que faz a gente forte, ou se o sofrimento só traumatiza mesmo. O sofrimento traumatiza mesmo, só. Nós não ficamos mais, ó, ficamos mais traumatizados. Eu lembrei de duas coisas quando você perguntava, Juliana. Lembrei de uma essa ideia, né, de que o trauma nos deixa mais forte. Ela é uma ideia muito difundida porque nós criamos uma sociedade de traumatizados. Então a gente começou a normalizar aquilo que é uma resposta traumática. Então a gente fica mais dissociada, nós ficamos com mais dissociação, mais, anestesiamos o nosso sentir, viramos um trator e a gente acha que isso está normal. A gente se desumaniza em vários aspectos. E a gente começa a achar, numa sociedade que está todo mundo desumanizado, a gente começa a achar que o desumanizado é o normal. Então, nós começamos a ouvir essas máximas, né, de que eu apanhei, eu sou assim, isso me fez melhor. Aí você vai olhar para a pessoa de perto, você fala, se você é o que é melhor, então vamos conversar sobre isso. Então vamos conversar melhor sobre isso. Porque o que nós vemos é que, a violência física, ela é extremamente prejudicial ao aprendizado de um sistema de afeto e de dor. Então, violência física no trauma talvez seja uma das coisas mais consensuais que vai gerar um grande prejuízo, né? Principalmente quando essa violência parte da mesma pessoa que deveria fornecer proteção e afeto. Porque isso cria uma incoerência que a criança não tem condição de distinguir. O que ela está aprendendo, e eu entendo, eu tenho compaixão com essa mãe, esse pai, esse cuidador, que no momento em que essa pessoa diz, isso vai doer mais em você do que em mim, eu acredito que esteja doendo mesmo nessa pessoa que está batendo. Mas acredite, não vai doer mais em você do que naquela criança, porque aquela criança não consegue ter o discernimento daquela experiência. O que ela aprende é a mesma pessoa que me cuida e me dá atenção é a pessoa que me violenta. Essa criança está aprendendo que amor e violência podem coexistir. É isso que ela está aprendendo. E isso vai ter desfechos desde as relações que essa criança vai estabelecer na vida adulta, e aí a gente poderia entrar em vários contextos aqui, como relacionamentos abusivos, tóxicos, até um outro contexto, talvez muito próximo de vocês, que é a violência doméstica, que é o feminicídio. A gente vai estar falando aí de um desfecho que é muito drástico lá na frente, quando uma pessoa aprende que amor e violência podem coexistir. Então, quando na educação, e aí estamos mais nesse âmbito familiar, na educação dos filhos, a violência passa a ser o recurso educacional, é muito importante que a gente saiba que eu estou ensinando essa pessoa a reproduzir violência. Eu estou ensinando essa pessoa basicamente a reproduzir violência. Ela aprendeu que amor e que afeto e desamparo, que afeto e violência podem coexistir, e ela vai reproduzir isso. Então, isso é uma primeira coisa. Outra coisa que me fez me lembrar, até me emocionei na hora, enquanto você estava falando, eu me emocionei, porque me lembrou uma fala
de uma pessoa que estava no sistema carcerário, estava preso no sistema carcerário americano. Durante a minha pesquisa, eu tive acesso a esse depoimento da pesquisa do Gabor Maté, do Estudo ACE. E durante a entrevista a essa pessoa, ele contava das vezes que apanhou da mãe, um homem negro, e ele contava, eu apanhava nu nas pernas, com as mãos presas ao alto, e enquanto eu apanhava, ela dizia que me amava, que estava fazendo aquilo para o meu bem. Essa experiência, na pessoa, eu nem preciso falar, porque eu já falei bastante o que que essa pessoa aprendeu. Não à toa, teve problemas com a lei. Mas eu queria falar da experiência dessa mãe, porque essa experiência, a experiência dessa mãe, e aí a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para as nossas casas, as mães que me assistem agora, pode trazer para sua casa essa experiência. Nessa experiência especificamente de uma mãe negra com um filho negro, ela está reproduzindo uma violência estrutural, porque era assim que os escravos apanhavam dos seus senhores de engenho. Era exatamente dessa forma. Ela, sem consciência disso, ela está reproduzindo uma violência que os seus ancestrais sofreram. Ela está reproduzindo o trauma. Então, quando a gente reproduz essas violências na educação, usa a violência como recurso educacional, é muito importante que a gente saiba o que que a gente está ensinando. A gente está ensinando violência. É fácil educar? Não é fácil educar. Definitivamente. É fácil fornecer amparo? Não é fácil fornecer amparo o tempo todo. Às vezes, um pai e uma mãe vai ficar mais nervosa, mais nervoso, quem faz esse papel, vai ficar mais nervosa naquela interação com a criança, vai ficar mais nervosa com a interação com a criança. Não é uma situação, não é porque você um dia gritou com seu filho, com a sua filha, que você precisa se sentir culpado ou culpado agora, para sempre. Não é sobre imputar culpa em seres que já são tão culpadas ou culpados como são os pais e as mães, muito pelo contrário. Eu tenho uma compaixão gigantesca por quem exerce esse papel. Não é uma situação que você perdeu a paciência que vai definir a história dessa criança, é o padrão de relacionamento. Então, às vezes, vai haver um momento que vai ter ruptura, você vai se desconectar da necessidade daquela criança e você ficou mais nervosa com uma criança que está repetindo a mesma coisa várias vezes, e aí, naquele momento, há uma ruptura de conexão. A grande questão é, depois de ruptura, essa reconexão, esse reparo, ele precisa vir e ele precisa ser rápido. E essa ruptura tem limites. A violência, por exemplo, é um limite. Então, eu posso chamar a atenção, eu posso colocar, estabelecer limites na educação, e limites são importantes para as crianças. As crianças precisam de bordas para poder caminhar. Então, o estabelecimento de limites, ele é importante num processo educativo. Só que estabelecer limite, oferecer desafio, não é oferecer violência e desamparo. São coisas diferentes. E é isso que a gente tem que, juntas e juntos, aprender. Porque a gente está reaprendendo mesmo. Nós viemos de um passado muito violento e ainda um presente muito violento. Somos uma sociedade violenta em muitos aspectos. Então, é um aprendizado que nós todas e todos precisamos fazer juntos. Eu no lugar de especialista, com pais e mães no lugar de pais e mães, instituições na hora de definição de diretrizes. Então, se propor a esse aprendizado diferente. Mas com uma coisa a gente pode afirmar de forma não controversa. Se você usa a violência como recurso educacional, essa violência vai ser reproduzida como recurso na frente, que é isso que está sendo ensinado. Obrigada, Ediane. Próxima pergunta. Você pode falar um pouco sobre a relação entre vícios e o processo de traumatização, por gentileza? Seu trabalho é essencial. Obrigada, obrigada. Sim, existe uma relação muito próxima entre compulsões e vícios e o processo de traumatização. Não é possível afirmar pelos dados que toda compulsão e vício seja causada por trauma, porque, como eu disse, comportamentos complexos, e a compulsão e o vício é um comportamento complexo, são multicausais. Mas é absurdamente frequente que quem desenvolve compulsão e vício tenha o trauma no padrão, tenha o trauma
como um traço importante da sua biografia. Qual é a relação? O comportamento compulsivo ou o comportamento de vício, eles, em geral, é um comportamento que começa como uma tentativa de regular um sistema de estresse que está desregulado. Então, é frequentemente um, um desconforto emocional ou uma desorganização emocional que vai gerar um comportamento que pode ser uma ação, pode ser uma substância, que ajudou em algum momento a regular aquele estresse para baixo. Então, eu estou muito estressada com um relacionamento, com uma questão da minha vida, com a minha vida financeira, com o meu trabalho, né? Com qualquer coisa, e aí eu vou para o happy hour, vou tomar minha cervejinha no final do dia. Dependendo de uma combinação de fatores, isso que funcionou para aliviar aquele estresse pode entrar num campo, e aí tem uma combinação de fatores quando a gente pensa na combinação, na compulsão e no vício, pode se repetir de tal forma que ele vire o meu recurso de regulação emocional. Significa que eu perdi minha capacidade de autorregulação. Eu já não consigo mais lidar com a ativação das minhas emoções, e aí eu vou buscar aquilo que ajudou a lidar num primeiro momento. Que pode ser uma substância, eu dei o exemplo do álcool, mas podem ser drogas, né, substâncias diversas, pode ser comida, pode ser compras, pode ser excesso de trabalho. Então, eu vou buscar naquilo uma forma de lidar com algo interno que eu não estou lidando. E aí eu repito aquilo. Quanto maior o poder viciante daquela substância, esse ciclo se estabelece de forma mais rápida. Mas se de repente foi comprar demais, comer demais, que me ajudou a lidar com um excesso de ativação emocional que eu não estava conseguindo lidar naquele momento, eu começo a buscar a repetição daquele comportamento, não mais pelo comportamento em si. Então, eu já não vou mais tomar a cervejinha do happy hour porque eu quero relaxar naquele momento, mas porque eu quero sair do processo de dor. Porque eu não estou conseguindo lidar com alguma coisa que eu preciso anestesiar. E aí essa é a relação com o trauma, porque o trauma causa um desequilíbrio na regulação emocional, no sistema de estresse. Então eu perco no trauma recursos para lidar com os meus desconfortos e com a desregulação das minhas emoções. Eu perco a capacidade de lidar com elas. E aí eu entro num estado de dor que ele pode ser enlouquecedor. Eu entro num estado de dor ou de vazio, leiam vazio como dor também, que pode ser muito desorganizante. Aí eu vou buscar em algo que aplaque essa sensação. Então eu tenho trauma me levando para um estado de desorganização dolorosa, uma ferida aberta, em que eu preciso de alguma coisa para regular isso, porque eu já não consigo regular isso mais internamente. Essa coisa que eu busquei, que pode ser um comportamento ou uma substância, ela faz a função, e aí ela, por um sistema complexo que é o nosso sistema ambidalau, né, a busca do prazer, ela vai se associar a essa baixa de estresse e vai chegar um momento em que eu já não quero mais a substância, já não como mais porque aquela comida me dá prazer, eu não tomo uma cervejinha porque eu quero relaxar um pouquinho, eu não compro porque aquilo causou uma situação momentânea. Eu compro, eu uso o álcool, a droga, a substância, eu tenho aquele comportamento porque eu quero aplacar a dor. Nesse sentido, nós podemos pensar que compulsão e vício, nas palavras do Gabor Maté, são uma tentativa de automedicação, são uma tentativa de parar com a dor. É como se eu estivesse usando algum recurso para parar com uma dor ou com um vazio que é muito profundo. Que vazio é esse? O vazio ou a dor provocado pelo trauma. Então, nós podemos entender essa relação dessa forma. A compulsão e o vício acaba nascendo de um processo de uma tentativa de parar uma dor. Obrigada, Ediane. Eu tenho aqui várias pessoas perguntando se você pode disponibilizar os slides. Tem várias perguntas também que eu pretendo te encaminhar na sequência por causa do nosso tempo, né, que já está avançado. Eu vou fazer mais uma pergunta para você responder com calma e aí a gente vai encerrar, porque faltam 3 minutos. Tá É, certo. Posso disponibilizar, sim. tá? Obrigada. Como saber que os sintomas eles vêm de uma violência ou de outras questões, como, por exemplo, o transtorno espectro autista?
Estou falando isso pela dificuldade de interação social e de entender certas leituras não verbais que você relatou. Uhum. Aí a gente vai entrar no campo que é da complexidade dos fenômenos que aparecem juntos. Então, por exemplo, quando você me fala, como que eu vou saber se a violência ela vem do comecinho da pergunta? O comportamento da Comportamento. pessoa vem de violência ou vem de questões como, por exemplo, TEA? Tá. Então, a gente tem aí fenômenos que podem coexistir e podem se misturar e que se afetam entre si. Então, o trauma afeta o comportamento no transtorno do espectro autista. A gente já tem pesquisas tanto de trauma, da relação de trauma com TEA, quanto da relação de trauma com TDAH, que é outra, outro transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, vamos pegar duas coisas do neurodesenvolvimento aqui para responder essa pergunta. Talvez a gente não chegue na especificação de esse comportamento é uma resposta traumática de uma violência que essa pessoa sofreu, ou esse comportamento tem a ver com um transtorno do neurodesenvolvimento. Talvez a gente não chegue nessa especificação, e não é exatamente necessário chegar nessa especificação. Por quê? Porque provavelmente o comportamento ele vai ter influência das duas coisas, se as duas coisas coexistiram. O que que é muito importante nós entendermos? Mesmo os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são agravados pela experiência traumática. Então, um determinado comportamento, a gente tem um mapeamento hoje mais claro do espectro autista, por exemplo, e aí você vai me dizer, eu não consigo ler os sinais, né, sociais, como expressões faciais, modulações de voz, imagino que seja sobre isso a pergunta. Mas será que isso foi trauma? Será que isso é TEA? É um pouco essa, né, a pergunta. Talvez chegar nessa resposta não seja o mais interessante. Para chegar nessa resposta, o que que precisa? Uma avaliação com o especialista. Então, um especialista pode ajudar a entender, existe um diagnóstico aqui de transtorno do espectro autista, então provavelmente essa dificuldade que você tem a ver com uma característica dessa condição de neurodesenvolvimento e como que isso é treinável. Se você pega um especialista informado sobre trauma, a gente vai investigar também o trauma no padrão e ver se essas coisas não estão se combinando e tendo como desfecho esse comportamento. Não necessariamente a gente vai tentar dividir, isso aqui é do TEA, isso aqui é do trauma, porque vai ter uma linha que isso se mistura mesmo. O que que é muito importante? O acompanhamento. E se for um acompanhamento com um profissional informado sobre trauma, você vai cobrir mais possibilidades de visão. E o entendimento que, mesmo nas condições de neurodesenvolvimento, um transtorno do espectro autista, como o TDAH, o trauma é um agravante importante. Existe uma pesquisa com crianças da Sociedade Americana de Psiquiatria, com crianças com TDAH e trauma, e experiências adversas na infância. Eles fizeram a escala ACE com elas. E o que a gente vê é que os comportamentos, que são comportamentos previstos nos critérios de inclusão para o TDAH, por exemplo, nas crianças com escala ACE de alta pontuação, eles são muito mais intensos ou aparecem com mais prevalência, aparece um número maior de comportamentos. No TEA não é muito diferente, sabe? No transtorno do espectro autista também não é muito diferente. Então, eu acho que, né, quando existe uma condição de neurodesenvolvimento, a gente não tem que ir para a investigação do que é por isso, o que é por aquilo. A gente tem que ir para a investigação de como o vínculo pode ser mais protetivo na vida de uma pessoa que tem uma condição de neurodesenvolvimento. Como que o apego seguro, né? Como que a proteção da experiência adversa na infância pode ajudar o neurodesenvolvimento de uma criança que tem TEA, por exemplo. Então, eu acho que é muito mais por aí o entendimento, porque nós vivemos numa sociedade em que a gente se questiona, inclusive enquanto especialista, o agravamento das doenças do neurodesenvolvimento em função dos padrões de vínculo e de outras coisas.
né? A gente já vê hoje relatos na clínica, na prática clínica, de crianças que apresentaram sintomas que facilmente seriam sintomas de inclusão para o transtorno do espectro autista, e quando tira a tela, essa criança volta a ter uma sociabilidade melhor, volta a ter uma comunicação melhor. Então, a gente tinha aí um falso positivo, né? Algo que foi visto como um transtorno do desenvolvimento, mas que, na verdade, tinha a ver com uma questão que é da modernidade, que é o excesso de telas e a diminuição da sociabilidade, como as crianças estão sendo sequestradas da interação social. Tudo isso está tendo repercussões, por isso que eu digo que todas as condições são multicausais, porque aí a gente vai ter que passear pela neurobiologia, vai ter que passear pelas questões das interações sociais, os vícios contemporâneos, como telas, por exemplo, e o quanto isso está causando prejuízos nos desenvolvimentos infantis, os traumas enquanto experiências adversas. Todo esse caldeirão pode dar no comportamento que você está se perguntando, será que esse comportamento é do TEA ou será que esse comportamento é de trauma? Podem ser das duas coisas misturadas, pode ser mais uma que outra. Não é, talvez, a pergunta que vai melhor direcionar a nossa ação. A pergunta que melhor vai direcionar a nossa ação talvez seja como eu manejo aquilo que eu posso manejar. Trauma, a gente pode manejar. Bom, então, Ediane, gostaria, de te agradecer mais uma vez pela seriedade, pela leveza com que você trata, esse assunto tão relevante, né, para o nosso país. Queria te agradecer também, pela sua disponibilidade em escrever essa maravilha. As pessoas comentaram no chat que tem sido o livro preferido delas dos últimos Ah, tempos. Eu li que isso bom, eu não aqui. consegui acompanhar o chat. Bom E saber. faça dessa pessoa as minhas. É o meu livro, já li, já reli, de vez em quando eu volto. É lindo o seu livro, parabéns, viu? Eu quero agradecer também o convite. Foi importante para mim fazer esse trabalho junto. Não faço tantos trabalhos, eu faço mais trabalhos na iniciativa privada, mas para mim é muito importante estar em espaços como esse, que eu acho que são tão essenciais quando a gente pensa em uma sociedade formada sobre trauma, que é o meu sonho, assim, né? É a gente caminhar para uma sociedade informada sobre trauma em todos os níveis, em todas as dimensões. Então, eu agradeço demais o convite e o carinho com que vocês trataram todo o tempo essa ação. As pessoas que estiveram aqui ao vivo e quem depois for assistir também pela gravação, agradeço o carinho pelo chat. Eu li poucas coisas, não consegui acompanhar todo mundo pelo chat, mas li algumas mensagens carinhosas. E fico muito feliz. Quem está perguntando o nome do livro é Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho. E eu fico feliz que a gente possa estar abrindo espaços como esse. Acho que é para aí que a gente deixa a nossa contribuição para essa estrada que é transgeracional. Muito lindo. Obrigada, então, gente. Obrigada pela presença de todos. Essa palestra vai ficar disponível para toda a sociedade na playlist da Comissão da Primeira Infância do STJ. E em breve vocês vão poder assistir por lá. Uma boa tarde a todos e gratidão de novo pela presença.